conhecida no meio da igreja. Quem conhece a palavra sabe que essa passagem é uma passagem muito poderosa para falar o nosso coração, amém? João 4, capítulo 1 em diante. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E isso dissestes com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, irmãos. Então, a palavra do Senhor, essa passagem, ela fala muito conosco. E para os irmãos me conhecerem melhor, como eu já falei, eu me chamo Vanessa, estou acompanhada do meu esposo, o Stalson, o meu filho Joel, o Stifler, a Stacy, que está dormindo. Não sou daqui, creio que vocês já perceberam pelo sotaque. Eu sou amapaense, diretamente do Oiapoque. Estou aqui nessa terra maravilhosa que nos acolheu de todo o coração, e essa igreja, essa família maravilhosa que tem cuidado de nós também. Então eu separei aqui 8 tópicos para estar passando para os irmãos. Que na passagem, logo aqui no versículo 4, diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. A palavra diz que era necessário que Jesus passasse por ali. Muitas das vezes tem pessoas que podem estar aqui nessa noite e pensou: não, eu vou lá por um acaso, porque eu fui convidado, fui convidada. Não, era porque era necessário você estar aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o que Jesus tem para você. Era necessário que você estivesse aqui para ouvir a voz de Deus te chamando,
te trazendo para perto, querendo que você sinta a presença do Espírito Santo. Era necessário que todos estivéssemos aqui, sabe por quê? Porque o Senhor já tinha um encontro marcado comigo e com você aqui nessa noite. Ele já estava aqui, assim como ele estava naquele poço, esperando a mulher samaritana. Ele também está aqui nessa noite, esperando você querer chegar perto dele, esperando você convidá-lo, como foi falado no início, para entrar no teu coração, para habitar dentro do teu coração. Amém? Amém? Então era necessário que Jesus passasse por ali. E a palavra diz que aquela mulher, ela estava com sede, porque ela teria ido tirar a água. Ela foi tirar a água na hora sexta, que é próximo ao meio-dia mais ou menos. Ela iria tirar aquela água. Por que ela iria nesse horário? Porque ela não era uma mulher bem vista pela sociedade. A palavra diz que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Então era uma mulher que se escondia, que não ia tirar junto com as outras mulheres, muitas das vezes por vergonha. Ela se sentia frustrada, humilhada, triste, com medo. Então ela iria numa hora que não teria ninguém. Meio-dia, horário que as pessoas estão almoçando. Então ela foi nesse horário para tirar a água. E aí a gente vê na palavra de Deus que o Senhor, Ele vê a nossa sede por Ele. Ele está de olho no teu coração, sedento pela presença dEle. Aquela mulher, ela queria água, mas Jesus viu além. Ela queria também, ela precisava também alimentar o espiritual. Muitas das vezes a gente pensamos só no físico, mas não é somente o físico não, é o espiritual também. O Senhor, Ele não quer tratar na tua vida só coisas físicas, só coisas que você pode ver com os olhos, mas não quer tratar o íntimo, o espiritual, a comunhão, a presença dEle com você. O Senhor, Ele quer te ter presente na presença dEle, para que você possa sentir Ele, possa sentir o Espírito Santo te tocar. Então Ele quer saciar a tua sede. É isso que Jesus quer, Ele quer saciar a tua sede. Ele vê, Ele enxerga o teu coração sedento como se fosse uma terra seca. Ele está disposto a matar essa sede. Ele está disposto a saciar essa sede que tantos sentimos pela presença dEle. Se tu conheceras o dom de Deus, a palavra diz que o Senhor diz assim. A mulher fala para ele, quem é ele? E ele fala para ela, se tu conheceras o dom de Deus. Quem é o dom de Deus? Se tu conheceras Jesus, se tu conheceras o Messias, se tu conheceras o Cristo, se tu conheceras aquele que foi enviado por Deus, mas Ele mata essa sede, Ele sacia essa sede. Ele te chama pelo nome, Ele te toma pela mão e Ele começa a habitar e começa a trabalhar na tua vida. Aquela mulher viu Jesus ali sentado, Jesus falou com ela, só que ela não conhecia o Messias, mas Ele disse, se tu conheceras o dom de Deus, e o dom de Deus é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Messias, o Cristo, aquele que veio para nos salvar, para nos libertar, para tratar nossas dores, as nossas feridas. E é esse quem nos chama pelo nome, é esse que está presente aqui nessa noite, é esse que está aqui quando você estava pensando na sua casa, quando você estava recebendo um convite, Ele já estava aqui, Ele já estava nesse lugar, preparando os lugares. Ele está, não, aquele irmão de moletom branco vai se sentar naquela cadeira e eu vou começar a trabalhar na vida dele. Aquelas moças vão sentar bem aqui na frente, eu vou começar a trabalhar na vida delas. O Senhor já estava aqui, já estava aqui. É muito emocionante estar aqui na presença de jovens e sentir a presença do Espírito Santo. É maravilhoso saber que tem jovens que queimam na presença do Senhor, e é isso que o Senhor quer. Aquela mulher, ela estava perdida, ela estava sem nenhuma luz, ela vivia de cabeça baixa, mas quando o Senhor entrou, a palavra nos mostra o que aconteceu na vida daquela mulher. Amém? E enquanto eles vão conversando, o Senhor vai tendo o diálogo sobre aquela mulher, vai conversando com ela. E aí Ele vai falando sobre a água, que quem pedir a água
Ele vai dar de beber, e é uma água que você não vai voltar a ter sede, não. Vai ser uma água, uma fonte que vai jorrar de dentro de você. E ela diz assim: dá-me de beber. Dá-me de beber dessa água, para que eu não volte mais aqui para ter que tirar essa água novamente. Muitas das vezes a gente pensa que em pessoas que o vazio que sentimos vai suprir a nossa necessidade. Muitas das vezes no álcool que pensamos que esse vazio vai ser preenchido, na droga que esse vazio vai ser preenchido, ou nas redes sociais, ou em qualquer outra coisa. Esse vazio vai ser preenchido. Esse vazio é preenchido com o Senhor Jesus na nossa vida. É dessa maneira que Ele vai entrando, e aquele vazio que a gente sentia vai sendo preenchido com um grande amor que o Senhor tem. O amor incondicional que Ele tem por nós. E é dessa maneira que Ele vai trabalhando na nossa vida. Eu, quando estava no mundo, eu pensava que pessoas poderiam suprir o meu vazio. Então eu ia em busca de pessoas, eu fazia o que as pessoas pediam para me fazer, porque eu não queria perder pessoas na minha vida. Eu pensava que era fazer tudo pelas pessoas e que eu ia ser amada, ia ser acolhida, e o vazio só aumentava. Mas daí o que aconteceu? O Senhor um dia estava me esperando na beira de um poço, e eu pude ouvir a voz dEle, Ele pôde tocar o meu coração, e aquela presença foi me tomando, e hoje eu sou completa, porque o Senhor habita na minha vida. Então não procure em lugares onde tudo é passageiro, onde os prazeres é naquele momento, mas vão se passar. Com o Senhor, o prazer é eternamente. Você eternamente tem alegria no espírito, ânimo, força, vontade de viver. Porque muitos estão caindo em depressão. Porque eu caí em depressão também. Caí em depressão, me mutilei, tentei tirar minha vida. Não foi uma, não foi duas, mas várias vezes. Porque era um vazio. Mas aí o Senhor entrou na minha vida e descobri que a minha alegria, ela não vem das pessoas, a minha alegria não vem das coisas, a minha alegria, ela vem de Jesus. É do Espírito Santo que vem a tua alegria, é do Espírito Santo que vem a tua força de viver. É aí que você entende que pessoas, que coisas, que o mundo não vale a pena se nos perdemos, mas agora com Jesus tudo vale a pena. Com Jesus tudo é diferente, tudo muda. Ele entra, Ele muda, Ele transforma, e você começa a contemplar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Amém? E a palavra vai dizendo que ela pede água para Jesus, e Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isso dissestes bem. Ela nunca tinha visto Jesus. Era a primeira vez que ela estava vendo Jesus ali. E Jesus fez uma pergunta para ela, e ela respondeu, ela contou a verdade para Jesus, que ela não tinha marido. Para ver como o Senhor, Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso coração. Muitas das vezes a gente está aqui, estamos presentes, mas eu não conheço da sua vida, eu não conheço o que você passa, eu não conheço as tuas lutas, eu não conheço as tuas dificuldades, o teu sentimento, eu não conheço. Mas Deus conhece. Jesus te conhece por completo. Uma mãe e um pai muitas das vezes não conseguem conhecer o filho totalmente, mas Jesus conhece. Ele sabe das tuas dores, das tuas angústias, do teu sofrimento, o que você tem passado, que muitas das vezes você pode pegar e contar para alguém, mas essa pessoa possa ser que não consiga te entender, não consiga te compreender, pega, te julga muitas das vezes, porque não conhece você. Porque dói naquele que passa, machuca naquele que passa, que vive essas situações, que só você conhece. Mas aí Jesus vem e conta toda a história daquela mulher, sem mesmo ela dizer para ele.
Porque o Senhor conhece. Então o Senhor, Ele te conhece. Em meio a tantas coisas que vocês possam estar passando, o melhor ouvinte é Jesus. E Ele está todo momento disponível para ouvir o teu clamar, para ouvir você chorar, para enxugar a tua lágrima, para você sentir um abraço apertado, é Jesus. Ele não vem com julgamento, Ele não vem com julgamento. A mulher diz: tu me pede água, sendo eu samaritana? Porque eles tinham alguma coisa ali que eles ficavam em intriga, os samaritanos com os judeus, era mais coisa religiosa. Mas o Senhor, Ele não quer saber se é samaritano, se é judeu, se é isso, se é aquilo, não. Ele olha para o coração. É para o coração que Ele olha. Ele não te julga, Ele não olha, Ele não te chama, não, pelo aquilo que você está cometendo, que você fez de errado. Ai, vem cá isso, vem cá aquilo. Não, Ele te chama pelo nome. Ele pega, Ele te olha, te chama pelo nome e está disposto a ouvir você, a aconselhar você, a abraçar você, a amar você, a cuidar de você, a tratar as dores, as feridas, as frustrações e fazer tudo novo na nossa vida. Então o Senhor, Ele vai trabalhando e Ele vai te conhecendo. Muitas das vezes alguém chega e fala, sendo usado por Deus, fala algo da tua vida e você fica assim, muitas das vezes impressionado, mas é porque aquela pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo e Deus, Ele te conhece. Então Jesus, Ele conhecia aquela mulher e Ele falou para ela tudo quanto ela tinha feito. E aquela mulher diz que Ele é um profeta. Fala que Ele é um profeta. Mal sabia ela que estava falando com o próprio Jesus, o Messias, aquele que ela estava tanto aguardando, né? Quando a gente tem acesso à palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Quando a gente vem aqui receber uma ministração, é o Senhor usando a pessoa para falar conosco. Então, se a gente abrir o nosso coração, como a moça falou, que o Senhor, Ele quer ser convidado. Se a gente abrir o nosso coração e falar, Senhor, Tu és bem-vindo aqui, Ele vai entrando. Ele vai entrando, Ele vai habitando, Ele vai fazendo morada, porque Jesus, Ele não é igual ao diabo. O diabo, se der brecha, ele entra, ele destrói, porque a palavra diz que o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e que venhamos ter vida em abundância. O Senhor, Ele é educado, Ele quer ser convidado para entrar na nossa vida. Ele quer que a gente abra a porta para que Ele faça morada na nossa vida. Não que a gente venha receber somente Jesus como um convidado, mas que Jesus possa fazer parte da nossa vida diariamente. Diariamente. Aquela mulher, ela conversou com Jesus e se entregou, mas a vida dela, eu creio que continuou naquela fé diariamente. Amém? Outro tópico é verdadeiros adoradores. Enquanto eles vão conversando e eles conversam sobre aonde de verdade tem que adorar, se é em Jerusalém, porque os judeus falavam que era em Jerusalém e os samaritanos diziam que era no monte, e Jesus falou assim para ela no versículo 23: mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? O Senhor, Ele quer um coração quebrantado. O Senhor quer um coração que está disposto a ser ensinado, que está disposto a que a palavra entre no nosso coração. Jesus, Ele quer assim, pessoas que estão com o coração queimando pela presença dEle, para que Ele possa ministrar no nosso coração. Não importa se é ali ou se é aqui, mas se você está adorando em espírito e em verdade, o Senhor está ali. Ele se faz presente e Ele manifesta a presença dEle naquele meio.
A palavra diz que a gente tem que estar constantemente meditando, pensando no Senhor. Então, muitas das vezes a gente tem, eu digo assim que a gente tem pouco culto assim, né? Porque se tivesse todo dia seria tão bom, né? Permanecer na presença do Senhor todos os dias, porque tem ambientes que a gente chega cheio de Deus que a gente não quer ir embora para casa. A gente quer continuar. Eu vim no encontro com Deus, eu não queria mais sair daqui, eu não queria mais ir embora da casa do Senhor, eu não queria ir embora para casa, eu queria permanecer aqui, sabe por quê? Porque é uma presença que a gente não encontra em nenhum outro lugar. E sabe o que aconteceu? Eu voltei para casa e coloquei o louvor que estava tocando aqui, mas não era igual. Porque a presença onde o Senhor está, que é uma presença de glória, mas não tem joelho, não tem perna que fique em pé ainda, é joelhos dobrados, é choro rolando por conta da presença do Senhor, que é maravilhosa. E o Senhor quer assim, verdadeiros adoradores, com o coração disposto a ouvir a voz dele. Aquela mulher, ela estava com o coração quebrantado. Foi por isso que ela teve a vida dela transformada, por conta que o coração dela estava aberto para receber a palavra do Senhor. Se a gente ter o coração aberto para receber a palavra do Senhor, mas ele começa a fazer a diferença na nossa vida. Ele vai começando a trabalhar e vai começando a transformar a nossa vida de uma maneira que muitos vão ver e você vai saber, não foi homem, não foi fulano, não foi outra pessoa, mas foi o Senhor trabalhando na minha vida. Amém? Amém. Jesus, ele nos preenche. A palavra diz que no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aquela mulher, ela saía escondida para tirar água, por conta que ela passava por frustrações aonde ela morava. E aí, simplesmente depois que o Senhor fala com ela, depois que o Senhor revela a ela que Ele é o Cristo, simplesmente ela joga o cântaro, larga o cântaro. Ela foi pedir água, ela foi buscar água, mas daí ela recebeu água viva. Então ela largou o cântaro e foi correndo fazer o quê? Atrás das pessoas que ela se escondia. Ela foi ali sem vergonha, sem medo, e foi lá e começou a falar de Jesus. E foi desse jeito que o Senhor mudou aquela mulher. Aquela mulher vivia uma vida escondida, e aí o Senhor vem e torna ela uma grande missionária. Uma grande missionária. Agora ela não tem vergonha, agora ela não tem medo, as frustrações foram embora. Sabe por quê? Porque o Senhor preencheu ela. Ela foi em busca de água e recebeu água viva. Ela foi em busca de coisas carnais e aí ela recebeu algo espiritual. Ela foi alimentar a sede e acabou alimentando o espírito. E aí ela foi cheia e começou a pregar e começou a falar de Jesus. E aí uma parte daquela cidade foi em busca do Senhor Jesus, por conta da palavra daquela mulher. Então o Senhor, Ele nos preenche, assim como Ele preencheu a vida daquela mulher. Ele nos preenche, como já foi falado aqui, que o vazio que nós sentimos só é preenchido pela presença do Senhor. Somente Ele faz a diferença na nossa vida. Somente Ele pode vir e mudar a nossa história. Ele pode transformar pessoas que muitas das vezes dizem: você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí Jesus vem e começa a trabalhar e as pessoas vão vendo a mudança na nossa vida. Sabe por quê? Aquela mulher era mal vista pela sociedade, era excluída, porém era alguém muito importante para Jesus. Nós somos muito importantes para Jesus, muito importante, e o Senhor quer trabalhar na nossa vida, o Senhor quer trabalhar na tua vida, não somente para virmos aqui, não, é para ir além. O Senhor quer vir, quer nos alimentar e quer também nos lançar, assim como Ele lançou a mulher samaritana.
Eu olho aqui jovens com coração de adoradores, porque eu creio que vocês teriam algo para fazer nessa noite, mas estão aqui porque querem mais do Senhor, querem estar na presença do Senhor, porque sabem que não há outro lugar melhor do que a presença de Jesus, e reconhecem que sem o Senhor nós não somos nada. É por isso que estamos todos aqui nessa noite, porque nós queremos mais de Jesus, nós queremos estar mais na presença do Senhor, nós queremos buscar mais o Senhor. Então essa geração é geração de adoradores, é geração que queima na presença do Senhor, é geração que mais lá na frente não, que desde já pode ser usadas pelo Senhor, cheia do Espírito Santo. Nós podemos ser. Quem olha para mim jamais pensaria que eu estaria numa igreja pregando a palavra, jamais. Quem me conhece do tempo passado, onde o Senhor não tinha me resgatado, sabe que jamais eu estaria na presença do Senhor. Mas daí, depois que o Senhor veio e Ele limpou as minhas vestes, me deu roupas limpas, novas, permitiu que eu me assentasse na mesa com Ele, aí fez tudo novo, fez tudo diferente, e foi queimando ao meu coração, assim como vai queimando no teu coração a vontade de permanecer, a vontade de fazer, a vontade de trabalhar para o Senhor, porque a gente olha para nós mesmos e fala: Senhor, não te devo nada, eu te devo tudo e o Senhor não me deve nada. E a gente tem esse coração sedento por fazer algo para Jesus. Eu, quando me converti, eu chorei, eu lia versículos e eu chorava. Sabe por quê? Porque eu queria fazer algo para Jesus. Porque tudo que eu tenho, eu devo a Ele. Então eu chorava: Senhor, eu quero fazer mais, eu quero trabalhar mais. E quem me conhece sabe que eu sempre estou envolvida com a obra do Senhor. Porque a gente sente no nosso coração de sempre estar envolvida na obra do Senhor. Aquela mulher, ela não tinha nada, Jesus vem e dá tudo para ela. O Senhor vem e dá tudo para ela, muda a vida dela, muda a história dela, faz dela uma grande pregadora, uma grande missionária, falando de Jesus na cidade dela, onde era mal vista. Não importava se as pessoas olhavam para ela e falavam mal, sabe por quê? Porque o Senhor entrou, mudou a vida dela, e eu creio que ninguém mais falou mal, porque viram a transformação na vida dessa mulher. Então, quando o Senhor entra, Ele lança fora todo medo. Se você tem medo, o Senhor entra e lança fora todo medo. Se tem frustrações, o Senhor entra e lança fora todas as frustrações. Se você está passando por um problema, uma situação, depressão, o Senhor vem e tira toda a depressão. Porque o Senhor vem, Ele trabalha e Ele muda tudo. E Ele quer começar, continuar e terminar um trabalho maravilhoso, grandioso na minha e na tua vida. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu tenho para os jovens aqui nessa noite, que é uma palavra assim que sempre fala muito comigo, porque muitas pessoas, elas nos olham pelo que cometemos, né? Pelo que a gente fez, pelo que a gente acabou fazendo, e eles nos julgam pelo que a gente cometeu. Mas aí a palavra vem e nos mostra que daí o Senhor vem e Ele enxerga de outra maneira, né? Se a gente pudesse olhar para as pessoas da maneira que Jesus olha, com amor, com misericórdia, querendo entrar naquela vida e fazer tudo diferente, existiria, eu creio, que mais pessoas assim entregues ao Senhor. Amém? Amém. Então, que você venha guardar a palavra no seu coração e meditar na palavra. Que o Senhor, Ele está disposto a te ouvir, que Ele está marcando encontros com você. Às vezes as pessoas podem te parar na rua e te convidar: vamos no culto hoje? É só o Senhor te chamando mais para perto. É só o Senhor te convidando: vamos estar na minha presença hoje? Vamos estar lá adorando?
Que não venhamos nos enganar com as coisas do mundo, que são tudo passageiras, são tudo coisas que vão se passar, mas agora a nossa vida com o Senhor, a nossa vida eterna é o que permanece. A nossa vida com o Senhor é o que precisa permanecer. Você é um filho amado, você é uma filha amada. É o menino, a menina dos olhos de Jesus. E Ele está com os braços abertos, para na hora que você precisar, Ele poder te abraçar, te estender a mão, te ajudar a cada passo. Assim como a gente sobe uma escada, cada degrau, o Senhor nos ajuda. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé? Pode fazer uma oração, pastor? Vamos fechar nossos olhos e falar com o Senhor, nos entregar a Ele, falar: Senhor, eis-me aqui, meu coração está aberto para receber, Senhor, a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Fala com o Senhor nessa noite, conta para Ele todas as tuas dores, os teus medos, as tuas frustrações, tudo aquilo que está no teu coração, conta para Ele. Aí no teu particular, aí só você e o Senhor, conta para Ele. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Estamos aqui porque queremos Te adorar. Estamos aqui porque queremos sentir cada vez mais da Tua presença. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor, mas sabemos que só o Senhor é maravilhoso. Só o Senhor preenche o vazio na nossa vida. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. De estarmos aqui na Tua presença, Te adorando e engrandecendo o Teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, eu não conheço, Pai, o coração, Senhor, desses jovens, mas Tu conhece. Senhor, vai começando a trabalhar, Senhor, em nome de Jesus, na mente, Senhor, nos desejos, nos pensamentos, nas intenções, Senhor, em nome de Jesus. Começa a trabalhar, Senhor. Vai trabalhando, Senhor. Vai tirando tudo aquilo, meu Deus, que dá medo, todas as frustrações. Vai limpando tudo, Senhor. Vai tirando toda a sujeira, meu Deus, que o inimigo muitas das vezes, Senhor, vem, Senhor, e acaba nos sujando, meu Deus, em nome de Jesus. Vai limpando tudo, vai transformando tudo, Senhor. Que possamos sair daqui diferentes, renovados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, vai trabalhando, Senhor, vai trabalhando nos lares, no meio da família, Senhor, na escola, meu Deus, aonde, Senhor, nós ir, meu Deus, vai trabalhando, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença sempre nos acompanhe, Senhor, em nome de Jesus, estamos com o coração aberto, Senhor, para Te receber, para que o Senhor possa fazer morada, para que o Senhor venha habitar. Espírito Santo, vai batizando, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus. Aqui está jovem, Senhor, uma geração de adoradores, uma geração, meu Deus, que queima na Tua presença santa, uma geração, Senhor, onde abre a boca, o Senhor coloca brasa viva, brasa viva, brasa viva, brasa viva, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queima essa geração na Tua presença santa, batiza com o Espírito Santo, com fogo, em nome de Jesus, e muda, Senhor, a história, assim como o Senhor mudou a história daquela samaritana, muda a história de pessoas aqui nessa noite, em nome de Jesus, e essas pessoas venham testemunhar o grande, maravilhoso mudança que o Senhor faz, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós, Senhor, Te devemos tudo e o Senhor não nos deve nada, Pai. O Senhor não nos deve nada. Te agradecemos pelo Teu imenso amor incondicional que tens por nós, Senhor. Aqueles, meu Deus, que muitas das vezes, Senhor, sentem falta de um amor, de um abraço, Senhor, de um carinho, que eles possam se sentir abraçados pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo nessa noite, e que eles possam se sentir amados por Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Continua trabalhando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço mais uma vez a minha oportunidade
oportunidade, já quero passar para o pastor. Amém?